Ignition sequence start. Olá para todos vocês que estão nos assistindo a mais esse Finamente. E você já sabe, finalmente todas as sextas-feiras, a partir do meio-dia, nos canais do YouTube da Finace e também no www.finace.com.br. Hoje eu tô aqui novamente com meu amigo Titio Urso. Olha só a cabeleira do Titio. Olha a cabeleira do Titio. Que maravilhoso. E também vamos entrevistar uma pessoa maravilhosa, o Antônio Alves. Tudo bem contigo, Antônio? Não é o taxista. Que não é o taxista. Não é o Antônio Agora Alves, canta um pouquinho taxista. da música do Antônio Alves. Pô, eu não lembro. Eu lembro que era o Fábio Júnior que fazia, mas eu era Então. molequinho quando passava. Eu também Não é o Antônio Alves taxista, mas ele é mais bonito do que o Fábio Júnior e faz um trabalho mais bonito do que o do Fábio Júnior. Perdeu o Fábio Júnior. Eu tenho que aguentar isso, que saco. Perdeu o Fábio Júnior, mas vamos lá. O Antônio, ele vai falar sobre imigrantes e a inclusão e a qualidade de vida dessa população. Ele é doutor em História e pós-doutor em Educação pela PUC de São Paulo, coordenador da revista científica Trilhas da Migração do CAMI, que é o Centro de Apoio e Pastoral do Imigrante em São Paulo. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado, querido Duda. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu quero agradecer à Finace por ter feito esse convite. Aliás, a Finace sempre se destaca na questão social, da responsabilidade social, que eu já conheço há décadas, e é uma honra estar aqui para poder colaborar com vocês. Muito obrigado. Maravilhoso. E falar de responsabilidade social, vocês vão ver aqui uma história da realidade, né, tio? O dia inteiro, hoje, está acontecendo, sem dúvida alguma, eu posso falar com clareza que esteja acontecendo agora em algum lugar desse Brasil maravilhoso que nós temos, mas que também tem essas cenas bem degradantes desse século XXI. Cara, a gente tá conversando aqui antes do programa começar e é um podcast que a gente tem que colocar pitadas de humor e Cara, vai ser difícil puxar qualquer coisa de humor aqui, porque o tema é pesadaço. Vai ser difícil. Mas antes eu vou fazer uma pergunta pro Antônio. Antônio, as pessoas precisam entender, e geralmente é um conceito que confunde. O conceito da imigração e o conceito da migração. Explica essa diferença para os nossos espectadores. Muito importante essa pergunta. Bom, imigrante é aquele que sai do seu país e vem para cá. Por exemplo, se um venezuelano sai da Venezuela e vem para o Brasil, no Brasil ele é chamado de imigrante. Migrante, né? Sem o I, migrante é aquele nacional. Ele pode sair do Nordeste e vir para São Paulo, ele pode sair de São Paulo e ir para a região Centro-Oeste. Aí é um migrante. Então a gente gosta muito de falar assim, migrantes internacionais e migrantes nacionais. Porque aí você cria uma terminologia para todo mundo. Né? Perfeito. Perfeito. Então vamos utilizar essa sua terminologia. Fala um pouquinho, atualmente, da migração internacional. Quais são os povos que estão mais vindo para o Brasil? E também contando aquilo que você falava antes da entrevista, que nos deixou, confesso, um pouco atordoados aqui. Eu não imaginava, né, Titio Urso, que fosse hoje, na realidade nossa. A gente acabou de discutir aqui há pouco tempo atrás o futuro, todas as tecnologias industriais, administrativas, e agora um cenário desse que eu diria até feudal, medieval, é uma coisa absurda. Conta um pouquinho sobre os migrantes que estão aqui vindo de fora. O Brasil atualmente, segundo o jornal Brasil de Fato, tem 1,5 milhão de imigrantes, ou seja, migrantes internacionais. Quem são eles? São venezuelanos, são haitianos, são equatorianos, são colombianos, eles são afegãos, eles são africanos de inúmeros países, com hegemonia da República Democrática do Congo e Angola, eles são iranianos, eles são palestinos, enfim, eles são imigrantes no Brasil de todos os continentes e de diversas nacionalidades. Houve uma época que vieram muitos chineses para cá. Chineses. Eles ainda vêm na mesma escala que vieram nos anos 90 ou deu uma diminuída?
Não, eu vou usar entre aspas, a onda dos chineses, ela diminuiu, até porque eles já se estabeleceram, e a China também mudou um pouco. A gente não pode esquecer que o Brasil não é uma ilha, ele está dentro do contexto internacional. Sim. E o que acontece nos outros países reflete para que haja mais ou menos imigrantes aqui. Então a questão dos chineses diminuiu, hoje eles estão estabelecidos, a maioria como empresários, Sim. E inclusive tem deles que hoje, infelizmente, executa o trabalho escravo contemporâneo. Era exatamente isso que eu ia falar agora, né? Ou seja, também são praticantes do trabalho escravo contemporâneo, que aliás foi uma determinação, uma especificação que eu fiquei chocado, mas maravilhado ao mesmo tempo. Eu não imaginava que essa quantidade de trabalho escravo fosse tão gigantesca. Conta hoje, dentro dessas populações que você diz de imigrantes, aonde se instalam ou quais populações estão sendo escravizadas? Qual o dia a dia da CAMI? Por exemplo, no Brasil, hoje nós temos em torno de 1 milhão de pessoas escravizadas. 1 milhão de pessoas escravizadas? Isso não é pouca coisa, segundo a ONU. Não é pouca coisa. E eu digo mais para vocês, esses números são subnotificados, porque o trabalho escravo hoje é um crime, segundo o artigo 149 do Código Penal. E sendo um crime, fica muito difícil você descobrir, porque ele é clandestino. É muito difícil você chegar até essas pessoas escravizadas. E onde elas estão, essas pessoas escravizadas hoje? Isso que eu ia perguntar, onde elas estão? Ótima pergunta. Em todos os segmentos? Em todos os segmentos, tanto no contexto urbano como no contexto rural. Eu posso afirmar pelas minhas pesquisas, pela minha vivência, há quase 20 anos nesse tema, tanto na universidade como fora dele, no CAMI, Centro de Apoio Pastoral do Migrante, que a gente convive com isso, que todos os estados do Brasil, 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, 27 unidades federativas da nação, todas você encontra trabalhador escravizado e trabalhador escravizado no Brasil, infelizmente. Isso com toda a política de sindicatos e todo mundo está trabalhando em cima do trabalhador, pró-trabalhador. Ainda há isso e 1 milhão de pessoas escravizadas? Nessa situação, mas deve ter muito mais, como eu havia dito. Como você falou que isso pode ser um número absolutamente maquiado. E eles não estão relegados à zona rural? Não, em todos. Eles estão aqui no centro. Para vocês terem uma ideia, falar rapidamente do contexto rural. Eles estão nas carvoarias, inclusive... Carvoarias, inclusive com menores de idade. Trabalho completamente insalubre, né? Totalmente, que deixa inúmeras doenças, né? A FINASP, por exemplo, que tem cursos maravilhosos sobre a questão da doença e da saúde, ela poderia contribuir muito nisso, né, junto aos imigrantes. Eles estão também, por exemplo, nas carvoarias em Minas Gerais, no Maranhão, no Pará, mas tem outros locais também. Eles estão na cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar, eu chamei no meu doutorado de a morte cansada. Os trabalhadores morrem por exaustão. E tem dados médicos sobre isso. Quantas horas por dia essas pessoas são Eles submetidas? cortam entre 12 a 15 toneladas de cana por dia, acordam 4 horas da manhã, vão para o eito. Eito é onde você corta a cana, o mesmo conceito que se usava na escravidão colonial. No eito, hoje tem o capataz. O mesmo também conceito que se utilizava no Brasil colonial de capataz. Eles vão 4 horas da manhã e chegam em casa às 5 horas da tarde. 12 toneladas de cana todos os dias. Muitos não aguentam e morrem. E eles, enquanto mais cana eles cortarem, melhor é o salário. Em média, hoje, eles devem estar ganhando líquido, todas as despesas, R$800 a R$850 por mês. Desse dinheiro ele tem que pagar aluguel, normalmente é um barraco, que eu chamo de Novas Senzalas, onde ficam 10, 12 trabalhadores apinhados, dormindo no chão, em colchões rasgados, devendo para o gato. O gato foi o que trouxe, por exemplo, o trabalhador de Codó, do Maranhão, que vinha 6 ou 8 ônibus de uma vez só. Todos ficam devendo para o gato. O gato traz, às vezes, prostitutas, porque eles ficam sozinhos, são homens 8 meses no corta-cana. Eles ficam devendo também, porque a prostituta cobra 4, 5 vezes mais deles, para dar uma parte para o gato. E aí, o que sobra para eles, eles têm que... Por isso que muitos chamam de boia fria, para comer a marmita fria que eles levam para o trabalho. O que sobra desse valor irrisório, eles têm que mandar para a família deles, que estão lá em Codó, no Maranhão, em outras regiões do Brasil, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E pensando que está tudo bem com eles. Que está tudo bem. Muitas vezes os donos, a usina, maqueiam documentos
e deixa em branco. Quando vem a fiscalização, aí as usinas pedem para eles assinar. Muitos são semi-alfabetizados ou analfabetos, eles colocam a digital, o dedo. Isso eu entrevistei vários procuradores de trabalho da 15ª região de Campinas e eles me afirmaram categoricamente que isso acontece. Gente, nós estamos falando de Campinas. Pouquíssimos quilômetros, São Paulo, encostado aí a São Paulo, uma cidade absolutamente desenvolvida, cultura fantástica, uma das maiores universidades do país está lá. E você está me dizendo que isso está acontecendo em mais de 1 milhão, números, essas pessoas com esses intermediários. Sim. Que cobram tudo e sequer sobra para mandar para a família, que acha que está tudo bem aqui, e tudo isso maquiado, escondido da Justiça do Trabalho. Inclusive no café também, acontece muito em Minas Gerais agora, os trabalhadores para colher o café tem que ter uma máquina pequenininha, eles estão comprando a máquina, sendo que por lei é o empregador que tem que dar. Eles compram para diminuir o trabalho deles. Eles compram a máquina para eles colherem mais rápido. Ah, entendi. Olha que loucura. E é com o valor, o dinheiro deles. Isso é um absurdo e é contra a lei. Claro. Está ferindo a legislação trabalhista. Bom, no contexto rural, você também vai encontrar muito trabalhador infantil, inclusive na indústria do sexo. Né? Você vê muitas meninas de 12, 13, 14 anos. Eu fiquei na região, no meio da floresta amazônica, 3 meses pesquisando. E lá eu vi muita questão da indústria sexual atuando com meninas de 12, 13, 14 anos de idade, já na indústria do sexo sendo escravizada. Se a gente migrar para o contexto urbano, aqui em São Paulo, né, porque nós do CAMI, a gente atua aqui em São Paulo, você vai ver que empregadas domésticas são muitas escravizadas. Mas nós temos um grande desafio para encontrar essas pessoas no emprego doméstico. Porque, como é privado, você não pode entrar para fiscalizar. Mas, mesmo assim, nós temos trabalhadoras, tivemos 2 recentemente, mas o CAMI já atendeu no último ano mais de 140 vítimas resgatadas do trabalho análogo à escravidão, dando todo o apoio psicológico, de alimentação, de saúde, etc. Uhum. A gente faz esse trabalho e nós tivemos, só para exemplificar, 2 senhoras, veja, 2 negras, porque hoje, hegemonicamente, os trabalhadores resgatados são negros. E aí, elas com 70 anos de idade, ambas negras, ambas tiveram mais de 30 anos na mesma casa trabalhando, cada uma em uma casa, e ambas foram resgatadas. Uma veio muito doente, inclusive a patroa teve muita violência física, exerceu muita violência física sobre ela, machucou muito a perna dela, ela quase perdeu a perna, ia ter que amputar, mas aí, graças a Deus, com muito trabalho, indo ao médico, hoje ela está bem, fez cirurgia, e a patroa e o patrão, eles foram, no processo, eles tiveram que pagar R$1 milhão para uma delas, mas ela faleceu. Então, infelizmente, os patrões não vão pagar mais. E a outra, que ainda está conosco, o processo está correndo. Mas eles não vão pagar justiça. Nem para o governo, nada? Vão pagar para eles, são herdeiros dela. Pagam para eles mesmos. Na verdade, as juízas do trabalho que estão no processo estão fazendo tudo o que podem, dentro da lei, evidentemente, para que esse dinheiro seja recolhido, seja pago para o governo. Claro. Mas ainda está em processo. Isso, porque eles estão recorrendo e dizendo que se ela faleceu, ela não tem herdeiro. Sim. Porque a característica é essa do trabalho doméstico. A maioria, eles... Você faz parte da minha família. Exatamente. Essa é a conversa. Exatamente. Você está comigo, eu te trato como minha mãe. E eu te trouxe novinha, lá de Minas Gerais. Eu peguei um caso, entrevistei recentemente. Hoje ela é uma mulher, tem filhos. Você deve a sua vida a mim. Isso mesmo. Esse é o discurso, então. Esse é o discurso. É surreal. Olha, eu não tenho trabalho escravo, hein, mas já dá para imaginar como esse discurso horrível, né, cara? É surreal isso acontecendo, assim, debaixo do Aqui nosso do nariz. nosso Porque nariz. quando você pensa na questão da cana, na questão do carvão, você imagina o cara no meio de um matagal, que é de difícil acesso, que você tem que sobrevoar com um drone para saber onde tá. Mas isso pode acontecer no quarteirão do lado, aqui nesse quarteirão. Quando eu perguntei, ele me falou que foi aqui no centro. No centro de São Paulo.
Isso explode a mente, cara. Com tanta fiscalização, com tanta cuidado que o governo tem com isso, por exemplo, nós temos uma empresa, poxa, somos fiscalizados, tem toda hora o Ministério do Trabalho lá, vendo fichas, analisando o pagamento de impostos, INSS e tudo mais. Mesmo assim, mais de 1 milhão e o número ainda está deturpado. Antônio, queria te fazer uma pergunta, que isso me incomodou muito, e aí eu falei, eu vou segurar para perguntar com a câmera ligada, que aí é uma questão de preocupação. Se isso está acontecendo debaixo do nosso nariz, significa que nós também, enquanto sociedade, a gente não tem uma sensibilidade a isso. Como você falou, era uma senhora que trabalhava na casa, então provavelmente ela exercia as funções de doméstica. Então, como nas suas funções, nas suas atribuições de doméstica, ela provavelmente tinha que sair da casa. Ela não ficava confinada, acorrentada. Sim, ia no açougue, no mercado. Existe alguma forma de reconhecer no comportamento cotidiano de uma pessoa que a gente conhece a possibilidade dessa pessoa estar sendo escravizada, para que a gente possa, nem que seja levantar a dúvida, disque denúncia, por exemplo. Um disque denúncia, pelo menos eu dá uma atenção ali que porque eu acho... já existe hoje, eu vi até uma campanha da Parmalat, cito o nome, achei fantástico, na caixa de leite um QR Code, você vai lá, que escaneia tal e já faz a denúncia de uma vizinha, um vizinho tal. É exatamente o que você está falando, que está sendo agredida, uma mulher sendo agredida, que nesse caso é uma agressão terrível também, né? E não existe nada nesse sentido. Na verdade, como são diferentes pessoas, diferentes contextos, sim. Alguns sim, outros não. Vou dar um exemplo. O sistema de saúde, o CRAS, lá eles têm muito como perceber isso. Porque as pessoas chegam com violência física. Ou seja, chega agredida, tomou Exatamente. ferro, paulada, etc. Aí na hora que você vai investigando, você vê o que está acontecendo. Lá no CAMI também. Às vezes nós atendemos entre 15 a 20 imigrantes de segunda a quinta-feira no CAMI. Diversas nacionalidades. Tem casos que quando a gente começa a investigar mais e mais, você vê que tem casos de trabalho escravo. Mas eles também têm dois problemas. Um é que esse termo escravo para eles é muito pesado, para a sociedade como um todo. Então a gente está usando agora o conceito de trabalho decente. É melhor, né? Para a pessoa ver, eu não tenho trabalho decente, então, né? Não. Trabalho decente configura isso, então eu não meu não é tão decente assim. O meu não é tão decente assim, eu posso denunciar. Entendi. E a outra questão também, só para fechar rapidamente, que a gente percebe também, é aquilo que eu falei. Muitas vezes eles estão refém com a família onde eles estão. Então, se eles falarem algo aqui e os patrões perceberem que houve da parte deles, que deixaram perceber essa questão, que eles estão sendo escravizados, imediatamente eles acionam a pessoa lá do país que veio e vão e exercitam a violência contra a família. Discorre um pouco mais sobre isso, que você tinha contado a história, e ela foi acho que é muito relevante falar sobre ela. E é uma coisa muito séria isso, porque quando você está traçando isso, né, Antônio, você me determina um cenário de organizações por trás. Porque não é tão simples, acontece uma denúncia, eu vou lá, eu estou pressionando, eu sozinho não consigo fazer isso. Eu tenho muita gente que me auxilia nesse processo para gerar o pavor, o temor à pessoa que está nesse trabalho não ideal, não análogo, não correto, seja lá o que for. Perfeito. Existe a rede da escravidão. Rede da escravidão. É uma rede mesmo. Porque se você pegar, por exemplo, vamos pensar nos imigrantes no Brasil. Olha, só mais uma. Desculpa, gente, o que está sendo feito aqui é muito sério. Vocês aí, autoridades que estão nos assistindo, realmente, a gente fez um programa, isso é chocante, né? Mas então me diga essa rede, vamos falar sobre essa rede. A rede da escravidão, a rede interna, vamos pensar primeiro no Brasil, com brasileiros, funciona mais ou menos assim. Tem o preposto do empregador, que eles chamam de gato. Gato. Tá. Quem é o gato? O gato é uma pessoa, normalmente era pobre, e ele conseguiu ascender um pouquinho junto ao empregador, socialmente, tem um salário melhor, ganhou a confiança e ele se torna um gato. Aí ele vai até o local, faz o recrutamento, com promessas falsas de emprego, deixa um dinheiro adiantado para as famílias, já para ele se tornar devedor. E aí ele começa a traz de onde... Sempre gera dívida. Sempre. A dívida é uma constante. Sempre o trabalhador vai estar devendo. Ele nunca vai conseguir pagar a dívida dele. Aí ele vem. Por exemplo, na Amazônia acontece muito. Quando traz, o gato arrebanha... Chegou a arrebanhar 300 a 500 trabalhadores em diversas pensões, o mesmo gato. Veja a força que esse cara tem. Esses trabalhadores vão ficar comendo, bebendo, às vezes por um mês ali.
a dívida aumentou. E é sempre vendido muito mais caro do que no mercado. E ele não pode comprar fora também. Porque ele está longe, ele etc. traz... só pode ficar ali. Só Geograficamente, ele não consegue mais voltar. Não consegue. Não consegue mais porque ele passou por barco, às vezes ele vem de avião, então, sério, muitos de aviões. Então, ele não consegue mais voltar. Quando chega na fazenda, ele vai ter que pagar por um sonrisal, que eu cheguei a ver, por R$10, um comprimido de sonrisal, o caderninho do gato. Ele vai anotando, quebrou o cabo da foice, compra, tudo é pago, tudo. E aí ele vai... O cabo quebrou pelo uso, não o mau uso, mas pelo uso ele tem que pagar o cabo. Ele tem que pagar os equipamentos... Precisa comprar o equipamento também para colher o café. É maravilhoso isso. Olha que coisa louca. E aí, para você perceber que quando o trabalhador... Me perdoe, é revoltante. É revoltante. Quando o trabalhador chega na ponta, que ele começa a trabalhar, ele está muito, muito, muito endividado, ele não consegue mais pagar a dívida, ele não consegue mais sair dali. Mas, se você vier mais perto de São Paulo, a rede da escravidão também funciona. Aí vamos falar dos coiotes. Quem são os coiotes? É aquele que atravessa a fronteira. Ele traz o trabalhador, às vezes ele só entre aspas, né? Ele só traz o trabalhador até a fronteira, passa, Bolívia-Brasil, por exemplo, passa e entrega. A própria sorte. Isso chama-se contrabando de pessoas. Tá, e a pessoa está solta no país, ela não vai trabalhar escrava. Nunca mais ele quer saber dessa pessoa. Acabou, pagou e terminou. E acabou. Agora... qual é a diferença do tráfico de pessoas? Tráfico de pessoas, você trouxe, o coiote trouxe, passou a fronteira... Já vai entregar para alguém. Entrega para alguém, para esse alguém explorar ou sexualmente ou no labor, né? É aí que entram as redes. E aí quando ele entrega para esse que recebeu vai explorar ao máximo essa pessoa até a exaustão. Como trabalhador escravizado ou escravizada. Aí é o tráfico de pessoas. Nós do CAMI combatemos o tráfico, o contrabando, o trabalho escravo, a violência contra a mulher e o trabalho infantil. E aí, nesse caso, quando o cara denuncia ou ele tenta fugir, tem retaliação. Tem retaliação na família dele lá. Trouxe ele. Exatamente. É o produto com garantia. Com garantia. Se der problema, não se preocupa que a gente dá um jeito. Mano, Você que fica assistindo coisa na ficção, você que lê o livro e não consegue fazer uma cognição intracromossomial para sacar... Como é que é? Cognição intracromossomial. Fazer uma conexão intracromossomial. Eu não entendi o que ele falou. Fazer um comparativo entre Acabou agora, né? Acabou a entrevista. A ficção e a realidade. Quando a tua professora lá no ensino médio, Enzo, Valentina, quando eles te davam... Mas é loucura. Quando eles te davam o livro Vidas Secas para ler, a professora não estava te castigando. Quando te dava o Cortiço para ler, porque é a mesma situação. Acontece é a mesma aqui. situação. Está acontecendo aqui. Meu amigo, não é só ficção. Ele tá te dando o livro para você ver que isso tá acontecendo ainda hoje. Não, mas isso é muito revelador que você está colocando. Agora me diga uma coisa. A revelação frente às autoridades. Como é que está sendo a representatividade efetiva das autoridades frente a esse cenário? Bom, primeiro as denúncias, né? Elas acontecem da sociedade civil, de instituições, né? As OCIPs, institutos, que estão na ponta, dialogando diretamente. Quando acontece a denúncia, aí tem todo um processo, tem um cadastro único de denúncias, e aí tem todo um processo que nem todas as denúncias, infelizmente, elas são fiscalizadas. É um número muito pequeno das denúncias. O que eles fizeram? Eles simplesmente precarizaram toda a questão da fiscalização. Eles retiraram, eu entrevistei pessoas que trabalham com isso, dizendo, Antônio, nós não temos carro mais, nós não temos gasolina, os pneus estão carecas, eu não tenho condição de entrar em determinados lugares. Então, precarizou demais. Então, de tudo que é denunciado, muito pouco, na verdade, é fiscalizado, infelizmente. E, às vezes, é preparado. Como eu falei, tem sindicatos, eu entrevistei em Campinas, aqui, na cana-de-açúcar, os sindicatos, quando sabem previamente que vai ser fiscalizada a usina da agroindústria açucareira, eles avisam a agroindústria açucareira, eles maqueiam tudo. Eles dão de última hora EPIs para os trabalhadores, eles pedem para assinar o que está com o dedo ou desenhar o nome, eles deixam tudo bonitinho. Interessante o que você está colocando aí, né? Até quando você falou, até eu me preocupei se era direita, esquerda. Não tem nada a ver com um governo de direita nem com um governo de esquerda. É um processo. Isso é um processo capitalista. Exatamente. De exploração.
E outra coisa, quando você coloca o papel do sindicato, que deveria zelar pela qualidade do trabalhador, de vida do trabalhador, pela qualidade de estar dos patrões estarem obedecendo a lei, você diz que eles avisam, olha, maqueia tudo aí, leva o pessoal para outro lugar que vai ter uma fiscalização. Meu amigo, isso é um absurdo. Só para demarcar bem, claro que não são todos sindicatos, né? Tem sindicatos claro, sérios. Nós não estamos acusando. Não, tem sindicatos sérios que fazem um trabalho, eu conheço vários, fazem um trabalho muito bonito, mas tem sindicatos que é o chamado sindicatos pelegos, né? Aqueles que ao invés de defender o trabalhador, está defendendo defende o patrão escravagista, exatamente. Me fala uma coisa, nem adianta falar em direitos humanos, o que nós estamos falando aqui é o não direito humano. Mas esse tema é importantíssimo. Parabéns. Me fala um pouquinho dos direitos humanos. Parabéns. Você que está aí no seu condomínio, na bolha, presta atenção, direitos humanos são direitos para todas as pessoas. Rico, milionário, classe média, pobre, pobreza absoluta. Os direitos humanos são 30 artigos. 30 artigos, exatamente. Que o Brasil é signatário, sim, porque nem todos os países são signatários, tem quase 200 países que são somente. E quando você se torna signatário, o governo brasileiro tem o dever de fazer cumprir os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, pasmem, o Brasil foi um dos primeiros países a assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos logo no final da Segunda Guerra Mundial. Com mais de 1 milhão de escravos. E o artigo 4º diz que ninguém, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz que ninguém será submetido à escravidão. Então, nós temos um documento que é fundamental, do qual juízes e promotores, desembargadores se respaldam nele, inclusive para dizer que o que está sendo feito com os trabalhadores é escravidão. Eu fico olhando para o nosso sempre alegre Titio Urso. Hoje não dá para ver alegria no rosto. Não dá. Tô magoado. Não, eu vejo um olhar de revolta, de constrangimento. Olha, Antônio, eu estou gostando muito de conversar com você. Pena que o podcast tem os seus momentos. Mas, Antônio, você tem que voltar aqui, porque eu gostaria de desmembrar mesmo essa conversa em várias etapas, né? Porque são várias etapas, são acusações fortíssimas, seríssimas, que nós percebemos que não há lados de moeda, é um processo que já está impregnado na sociedade, esquemas, tráfico de pessoas, prostituição de menores, uma coisa terrível isso que você está colocando. Você mostrou para nós, mostrou várias fotos durante a entrevista. Agora é o momento do sonho, né? É o único momento que eu posso dizer um momento de descontração, porque sua entrevista foi muito esclarecedora, muito reveladora. Eu espero que você que esteja nos assistindo aí realmente denuncie. As pessoas que querem denunciar, eu vou lá, começo a descobrir, eu que começo a analisar que a dona Mariazinha lá, da minha vizinha, que está lá há 30 e poucos anos com ela, eu começo a olhar, mas não é normal. Ela fala portanhol e ela está há mais de 30 anos. Será que tem alguma coisa? Eu começo a ver ela roxa, cabeça baixa. O que eu posso fazer, cidadão comum, para tomar uma providência mais eficiente? Bom, primeiro, eu acho que essa sensibilidade é importante que vocês estão colocando. Você pode, Disque 150, você pode ligar. Disque 150. Como você também pode entrar na internet, tem várias formas, inclusive canais na internet, sobre como denunciar. E eu gostaria também de, falando em sonhos... eu vou te dar o sonho agora. Eu quero, além de eu ganhar esse sonho, eu quero dizer algo que o Mário Quintana falava, meu querido, sobre sonho. Por favor. Muito obrigado. Meu querido, já está até pronto. Dá só uma olhada no prazer, na alquimia da gula. Não tem jeito, quem se senta nessa cadeira parece que absorve a alquimia da gula. Olha lá, não tem jeito. Mas é bom, fico feliz em te ver assim, Titio Urso. Quebrando minha dieta mais um dia. Eu quebro mais um dia. Pena que é um dia atrás do outro e sempre haverá um amanhã, não é? Sempre haverá um amanhã. O Mário Quintana, gaúcho, ele fala mais ou menos assim, é sobre sonho. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença mágica distante das estrelas. E o Rubem Alves fala, sonhar é coisa que não se ensina.
Assim como a água brota das profundezas da terra, o sonho brota das profundezas da alma. Como mestre, só posso então lhe dizer uma coisa, conte-me os seus sonhos, para que possamos sonhar e realizá-los juntos. Maravilhoso. Palmas, equipe, por favor. Vou falar uma coisa para vocês. O meu maior sonho hoje aqui... Pode comer? Pode, claro que pode comer. Não é de plástico, é fake. O meu maior sonho aqui, eu gostaria que você repetisse, porque isso foi realmente esclarecedor. Canais de denúncias, por favor, repita isso para quem está em casa, que teve a mesma reação minha, do Titio Urso, os canais de denúncia para que nós possamos ficar mais atentos. A sociedade não está sendo esclarecida do que está acontecendo, talvez, na casa ao lado, no apartamento ao lado do seu. Quais são os canais que eu devo recorrer? Bom, você entra em contato conosco no CAMI, Centro de Apoio Pastoral do Migrante. Qual o endereço do CAMI? O Alameda Nótima 485, mas nós temos também o site. Qual é o site? O site é www.cami.org.br. www.cami.org.br. CAMI, Centro de Apoio Pastoral do Imigrante em São Paulo. Imediatamente nós já vamos passar essa denúncia para entrar no sistema IP nacional e a gente já vai tentar agilizar para que realmente a fiscalização já comece. Não só isso. Eu quero ajudar o CAMI. Eu quero fazer uma doação. Como é que quero ser isso? voluntário. Eu sou cozinheiro. Eu quero ir lá um dia cozinhar para os acolhidos. Eu quero auxiliar vocês. Não? Como eu posso me voluntariar de alguma forma, apoiar o CAMI de alguma forma? Bem, então nós temos trabalhos em 15 bairros da cidade de São Paulo. Temos na Grande São Paulo também, Itacoaquecetuba. Nós temos em Guarulhos, nós temos em Osasco, temos em Carapicuíba. Então, nós temos N trabalhos. Você pode entrar no nosso site www.cami.org.br e lá você pode se inscrever, como você também pode ir até o CAMI e nós iremos acolhê-lo com muito carinho. O que não falta é trabalho, faltam mesmo mais pessoas para nos ajudar. Mais de 1 milhão de pessoas e ainda esse número, né, quem sabe? Subnotificado. Nós, subnotificado, o que não falta é trabalho. Exato. O que não falta é trabalho. Olha, foi uma entrevista maravilhosa com Antônio Alves. Agora Antônio Alves vai receber uma caneca, Antônio. Sim. Essa caneca, Antônio, jura? É uma caneca fantástica. Vários sheiks árabes tentam comprá-la, mas não tem nenhum acesso. Era meu sonho ganhar uma caneca. Era seu sonho. Essa caneca é incrível. Não, olha a música romântica, realmente você vê. Pode entender que quem senta nessa cadeira parece que tem uma febre aí que contagia. Não só isso, como agora o diploma. Para você decorar sua parede inteira. Maravilhoso. Nossos ilustres convidados. Mas com isso, com essa alegria toda, num assunto muito revelador, muito entristecedor, a gente encerra mais um Finamente. Semana que vem você vai entrar em www.finace.com.br, nos canais do YouTube da Finace, e você já sabe, toda sexta-feira, um Finamente para você. Um beijão do professor Duda, um beijão do Titio Urso agora conosco e um beijão também do Antônio Alves. Antônio, foi um prazer te receber. www.cami.org.br. Denuncie. É uma questão de cidadania, é uma questão de humanidade. Tchau pra você.